Fala pessoal, bom dia. Mais uma aulinha aqui, a gente vai continuar nosso estudo de funções trigonométricas. Agora a gente vai para a função do cosseno. A função cosseno, a gente para construir ela vai ter a mesma ideia da função do seno. Então a gente vai precisar aqui dos seus pontos, em que a gente vai ter aqui no seu x os valores dos ângulos de 0 a 2π, que é o seu domínio. Todo x aqui, toda projeção no x é o domínio da sua função. São os valores de x que você está pegando para construir a função. E todos os valores no y aqui na vertical seria aqui a imagem ou o valor daquele, nesse caso, cosseno. Então, por exemplo, a gente começa aqui pelo zero. Quando você tem o ângulo zero, o cosseno de zero vale quanto? Você lembra lá na tabelinha? Ou então você vai acionar muito aqui o ciclo trigonométrico, sempre pensando nele. O cosseno de zero é quando você está aqui bem no começo. O eixo x é o valor do cosseno, o eixo y é o valor do seno. Então você tem o maior valor possível quando seu cosseno é zero. Então, quando seu cosseno é zero e todos os maiores valores possíveis, estamos tratando aqui de um cosseno simples, o valor sempre máximo maior que você pode ter de um cosseno é 1 e o valor menor que você pode ter de um cosseno é menos 1. Que nem a ideia do seno. Sempre vai ficar variando aí entre menos 1 e 1 esses valores extremos. Então a gente até fala que a imagem da sua função aqui, ou seja, até onde ela vai lá para cima, vale 1, até onde ela vai lá para baixo, vale menos 1, uma função cosseno normal. Lembrando que eu posso complicar essa função, posso falar dois cossenos, 2 cossenos x, 3 cossenos x, 2 cossenos x mais 1, aí muda um pouquinho a história, mas pegando a mais simples de um cosseno, ela vai do 1 até o menos 1. Então, quando é zero aqui, significa que o seu cosseno, quando você está no zero, o seu cosseno vale 1. Então, ela começa aqui em cima. E depois vai indo, vai cada vez mais diminuindo. À medida que você vai subindo aqui, você sobe aqui, por exemplo, no seu ponteiro, à medida que embaixo a projeção vai diminuindo, sobe mais para você ver. A projeção vai sempre diminuindo, vai sempre diminuindo. Significa que à medida que os ângulos estão chegando até 90 graus, 90 graus é um valor interessante para a gente, lembra? Inclusive já é até bom marcar os pontos aqui. Aqui pode ser o 2π, aqui é o zero. Na metade dessa história você tem o π. Na metade de cada um você tem aqui o π sobre 2 e aqui o 3π sobre 2. Então, à medida que você vai subir no seu ângulo aqui de 0 até π sobre 2, até 90 graus, o seu cosseno vai diminuindo. E ele diminui na mesma ideia que o seno, na questão de não ser proporcional, ou seja, não é uma reta daqui que vai diminuindo. Ele diminui com uma curvinha. É uma curvinha característica mesmo da função. Característica mesmo do cosseno e do seno. Então, ela vai diminuir desse jeito assim. Aí, beleza. Aí, à medida que você vai passando de 90 graus, você vai observar aqui que a projeção, que a sombra no eixo x aqui está negativo. Então, você vai descer, o valor vai descer e cada vez mais você aumenta esse ângulo aqui, sobe ele para cá. A projeção aqui fica cada vez maior, vai se esticando. Se ela vai se esticando, significa que o valor desse cosseno vai aumentando, mas de forma negativa. Então, ela vai chegando aqui até o máximo que você consegue ter. O máximo que você consegue ter aqui é quando é π e esse cosseno vale menos 1. Então, ela vai aumentando aqui até valer menos 1. Então, aqui, o seu extremo, menos 1. E depois vai continuar esse padrão. À medida que você vai vindo para cá, o cosseno vai diminuindo, a projeção vai diminuindo. Então, se a projeção vai diminuindo, até chegar em 270 graus, aqui vale 0. E depois aumenta de novo e aumenta de forma positiva, até chegar em 1. Fica meio assim, né? Porque era para fazer mais ou menos assim. Não, dá para melhorar isso aqui. Assim, mais ou menos. Então, é algo do tipo, se a gente for desenhar melhor, é algo do tipo assim. Todo cosseno, então, tem essa configuração. A gente lembra que todo seno tinha uma configuração de um tio, né? Começava lá de baixo e vinha para cima. Agora, todo cosseno começa lá de cima e termina lá em cima também. Então, os cossenos têm essa característica e qualquer função que você tiver de cosseno vai só ficar variando entre deslocar ele para cá, deslocar lá, mais para lá, jogar ele para cima, jogar ele para baixo. Ou então deixar ele um pouquinho mais esticado, um pouquinho mais achatado. Mas sempre vai ter essa cara. Essa cara aí de vamos ver o que a gente pode falar. Tipo um vale assim, né, mais ou menos. Tipo um vale. É isso aí. Então, é sempre essa cara que as funções do cosseno vão ter. Aqui, inclusive, um conceitozinho que também serve para a função do seno. Essa medida aqui
vamos supor, dessa montanhazinha aqui, essa medida aqui, que acaba sendo essa mesma medida aqui também, isso recebe o nome de amplitude. É a amplitude ali da sua função. É só para te dizer ali o tanto que está comprido ou o tanto que está mais achatado. Então a amplitude aqui, olha, dessa função é sempre do seu extremo, sempre da ponta até o eixo x, até o zero aqui, a amplitude dela vale 1. Então eu posso aqui alterar as amplitudes conforme a minha função. Eu posso fazer com que minha amplitude tenha 2, 3, 4, 5, ela fica cada vez mais esticada. Ou então ela tenha meio, 0,2, 0,1, fica cada vez mais achatada. Então é o que a gente chama de amplitude. A física vai precisar muito desse conceitozinho. Inclusive a física usa todo esse conceito aqui de funções trigonométricas para explicar ondas sonoras, tá? Então assim, bater o olho na física, bater o olho na matemática, essas coisas se encaixam. Só que é claro, a física vai usar para seus propósitos físicos, até mais legais, e a matemática aqui vai ficar com a parte mais chata de ficar analisando, encontrando a função e tal. Na física fica mais legal. Então, toda função cosseno vai ter essa característica aqui. Aqui prevalece também a mesma ideia. O período é 2π sobre o valor daquele que multiplica o x. Então, por exemplo, aqui, até nesse caso, o a vale 1, quem multiplica o x vale 1, fica 2π. Então, o período é isso tudo aqui. A partir daqui, ela vai ficar sempre repetitiva e vai ficar sempre formando o mesmo desenho. Beleza? Então, vamos ver só mais uma função que a gente constrói aqui. Outra, na verdade, uma outra estratégia para construir uma função. Lá, vamos supor que eu quero que você descubra nessa função aqui a sua amplitude, o seu período, o domínio, a imagem, e eu quero que construa a função. Ou seja, todas as informações completas. Se a gente construir a função, que é o que eu estou pedindo também, a gente já tem tudo de uma vez aí nessa brincadeira toda. Então, o que a gente faz? A gente viu que com o seno, uma primeira estratégia que a gente tinha para construir um gráfico era plotar cada ponto. E cada ponto importante ali eram os valores do máximo, os mínimos e quando vale zero, né? Então aqui, ó, a gente vai ficar com uma outra estratégia que é um pouco mais rápida, um pouco mais prática. A gente ainda vai precisar de pensar nos pontos extremos. Então vamos pensar assim, olha, eu preciso, para começar, saber o máximo da função e o mínimo da função. Lembrando que se é cosseno, ela tem que ter uma cara assim, que a gente acabou de ver. Então aqui é o máximo, aqui é o mínimo. No caso ela tem dois máximos aqui, que é o mesmo valor. Então, o que vai pensar? Bom, aqui eu só tenho cosseno, né? O máximo que um cosseno pode dar, a gente já viu isso em aula anterior, é 1. Então, se eu pensar que isso tudo vale 1, minha função tem um valor máximo, o máximo que ela pode alcançar lá em cima, nesse caso aqui vai ser 3. E o mínimo? O mínimo é quando isso aqui vale o menor valor possível, menos 1. Então, vai ficar 2 menos 1, que dá 1. Então, esses são os valores extremos, esses são os valores da minha imagem. A minha imagem, ou seja, meu gráfico ele vai do 1 até o 3. Daqui a gente pode tirar qual que é a amplitude. A amplitude, se a gente fosse até fazer um esboço rapidinho, seria assim, ó, do 1, aqui é 1 e aqui é 3. No caso, ela começa lá em cima, desce e vai até lá. Eu pego a metadezinha aqui entre elas, que é para dar essa característica por causa da amplitude, é sempre a metade delas. Seria o valor da amplitude. Então, de 1 até 3, você andou 2 pedaços. Se você andou 2 pedaços, cada pedaço aqui vale 1, e esse pedaço de baixo vale 1 também. Então, a amplitude aqui seria 1. É só pensar assim. Faz a média entre eles que dá também. Beleza. O período aqui, a gente pode até deixar calculado de uma vez. Período é 2π sobre o valor de quem multiplica o x, que é o 2. Então, aqui vai dar π. Ou seja, essa função toda ela está dentro de um intervalo de π. Então, todo 1π é o suficiente para desenhar ela toda. Então, estamos indo. Só que agora eu preciso saber os valores exatos. Por exemplo, como ela começa lá no máximo, como ela começa aqui que é uma função cosseno, como ela começa lá no máximo, e nesse caso esse máximo é 3, eu preciso descobrir o valor exato do x para que isso aconteça. Qual que é o valor exato desse x? Então, o que a gente pensa? Vou jogar na função de novo e quando essa função for valer 3, quando esse valor todo valer 3, é quando o seu x vale quanto? Que é a nossa pergunta. É o que a gente está pegando aqui. Então, só para saber o primeiro ponto em que se começa, o primeiro ponto de x que se começa a função. Porque poderia começar do zero, do menos π, do π, a gente não sabe direito porque a gente tem uma modificada no cosseno. Então, é melhor a gente garantir onde você começa.
E saber que, você vai ver que vai ficar mais fácil saber onde que termina, para não ficar aplicando isso todos os pontos. Então, olha, até agora, a gente tem que resolver isso aqui. A gente pega o máximo da função, mínimo da função, o período sai tranquilo, a amplitude aqui é a média entre os extremos, tranquilo. Então, estamos indo. Eu preciso saber qual que é o primeiro x que eu começo, porque eu sei que quando eu tenho um período aqui, eu vou saber até onde ele vai terminar, o tamanho que ele tem, esse espaçamento. Então, a gente começa pelo primeiro x. E eu sei que tem que ser o maior, porque no cosseno, ela sempre vai começar pelo maior ponto, pelo extremo. No seno é diferente. No seno, que é o tiozinho aqui, ele sempre começa pelo zero, quando sua imagem vale zero, quando o seu f de x vale zero. Aqui no caso, então, do cosseno, sempre começa quando é o maior valor possível. Por isso a gente está pegando o maior valor possível para saber qual que é o x que começa aí. Começou onde aqui e vai terminar onde aqui. Eu sei que começa num valor aqui e tem um π de diferença de espaçamento entre eles. Então isso já vai facilitar pra caramba na hora da construção do gráfico. Então, sem blomar muito, passo 2 para lá, vai ficar assim, 1. 1 é igual ao cosseno de 2x. Isso aqui a gente entende bem. Eu vou pegar assim, olha, já que eu estou tratando de cosseno, qual que é o valor do cosseno que eu tenho que vale 1? Então, se a gente for pensar assim, se eu quero ser o menor x possível, porque o cosseno vale 1 em duas situações, lá no ciclo trigonométrico. Quando ele vale 0 ou quando ele vale 2π, quando ele já deu uma volta toda. No caso, como eu quero pegar o menor valor de x, eu vou ir para quando o cosseno vale 0. Então, o cosseno vale 1 quando você tem o cosseno de 0. Então, beleza. Então, isso é igual ao cosseno de 2x. Você substitui o 1 pelo cosseno de 0. Como é cosseno e cosseno, para as duas coisas serem iguais, isso aqui tem que ser igual a isso aqui. Então, 2x tem que ser igual a 0. Logo, começa no x igual a 0. Beleza. Então, a gente garantiu aqui que está começando no zerinho mesmo. Como eu tenho um π de espaçamento, que é o que a gente tem do período aqui, toda a sua função está compreendida aqui no π. Então, pegando essa informação toda e fazendo o esboço do gráfico, a gente tem ele assim. Começa aqui no zero mesmo, porque foi o primeiro ponto que a gente viu, que é o máximo que ele pode ter, e ele termina no π, porque o espaçamento todo dele é π. Por exemplo, vamos supor que em vez de a gente ter achado x0, tivesse achado x igual a π, por exemplo, x igual a π. Começa lá no π. Se começasse no π aqui, por exemplo, toda a sua função seria até aqui, teria um π de espaçamento. Só que aqui nesse π, esse valor aqui seria 2π. Tá vendo que é só acrescentar? Com o valor do período a gente só acrescenta? Então é uma facilidade, para a gente, em vez de a gente ficar descobrindo todos os pontos certinhos. Porque dentro disso aqui, sempre toda função que a gente for encontrar, a gente sempre vai dividir em 4 intervalos. São os 4 intervalos importantes para fazer isso. E esses 4 intervalos é literalmente dividir essa parte em 4. Então a gente pode dividir aqui pela metade. Então divide pela metade aqui, fica π sobre 2. E pega a metade da metade. A metade aqui entre eles, a metade de π sobre 2 é π sobre 4. E a metade entre π sobre 2 e π, que vai aumentar aqui, é π sobre 3π, né? Tem que ser 3π sobre 2. Qualquer coisa era só fazer a média aqui entre eles, né? Pega o π sobre 2, soma com π e depois divide por 2. Vai ficar aqui, não, perdão, então é 3π sobre 4, na verdade. Aqui 3π sobre 4. Porque quando você faz a média aqui, vai ficar, pega esse 2 e joga para lá, faz tipo um coração aqui, vai ficar 2π mais π, 3π sobre 2. Com 2 embaixo, fica 3π sobre 4. Então a metade nesse intervalo é 3π sobre 4, a metade desse intervalo é π sobre 4. Então beleza, tá ótimo. Que a gente precisa desses valorzinhos. Depois a gente vai para os extremos, marca os extremos aqui, olha. O maior valor que a gente tem, que a gente acha aqui, é 3. E o menor valor que a gente acha aqui é 1, então vai ficar aqui. E pronto. Depois disso, é só fazer o desenho, que todo desenho da função vai ser sempre assim. Todo desenho da função do cosseno é daquele jeito. Então você vem aqui. Aqui, ó, é como se tivesse marcado no meio aqui, para ter uma noção, que é como se fosse o meio da metade das coisas, né? Então ela vai até o π sobre 4, ela tem que descer. Depois do π sobre 4, ela tem que fazer essa barriguinha assim, até aqui, ó, até o π sobre 2. Aqui é o máximo. Até o 3π sobre 4, ela tem que subir. E
e até o π ela tem que voltar a ser 1. Então fica mais ou menos assim, localizado. Então lembra que eu te disse? Todo cosseno tem a mesma cara, no máximo que ele está jogado para cima, jogado para baixo, para esquerda, para direita. Aqui ele até começou no 0, mas ele poderia começar aqui, por exemplo, no π sobre 4. Então esse desenho poderia estar deslocado para cá. Então sempre vai ser o mesmo formato de desenho do gráfico, sempre é o mesmo. Só que só está alterando a localização dele. Por quê? Porque quando você altera esses valores aqui, é o que a gente vai ver na próxima aula, você translada o gráfico, você pode jogar ele para cima, ele para baixo, você vai deslocar ele apenas, tá? Então, mas aqui é mais uma estratégia. Essa estratégia é um pouco mais fácil para você construir o gráfico, porque você precisa de menos informações. Então, você sempre vai precisar do valor máximo, valor mínimo. Começa, já que é um cosseno, você pode usar essas informações até para o seno, mas já que é o cosseno, você tem que começar a achar qual que é o x que você tem um valor máximo, que é o começo de tudo, para você começar a marcar de lá. Porque o espaçamento todo vai ser dado pelo período. Período é só a formulazinha. Bom, achado o período aqui, desse espaçamento todo, você divide ele em 4 partes iguais, que você precisa dessas informações aqui para construir a função. E depois você faz o desenho do gráfico, lembrando que você tem que sempre ter a questão da ideia da amplitude aqui, né? Para poder ter essa referência. E a amplitude nossa aqui, olha, vale 1 também, que nem a gente tinha achado mesmo. Porque daqui até aqui vale 1, daqui até aqui vale 1. Você andou aqui, né, de 1 até 3, você andou 2 espaçamentos. E a amplitude é dada pela metade entre eles. Então tem todas as informações aí. Você pode aplicar isso para o seno. Só lembrar que nesse pedaço aqui, olha, o seno você precisa do primeiro x. O primeiro x no seno vai valer 0, o y dele. Então você precisa achar quando que o y vale 0, quando que a função vale 0. Em vez de ser quando a função vale o máximo. Aqui no cosseno é quando a função vale o máximo dela. Então dá pra gente fazer mais exercíciozinho assim. Vou te pedir muito mais questão de período, pedir mais de questão de amplitude. Mas na hora de construir os gráficos a gente vai deixar uma aula mais específica para isso, que inclusive é a próxima aula. A gente deixa só para assim, estratégias para se construir o gráfico. Já vimos 2. Essa aqui já reduziu muito o trabalho. Existe mais uma que é uma análise muito boa que a gente pode fazer, que é o que a gente vai propor para a próxima aula também, beleza? Então alguns exercíciozinhos de cosseno vai ser mais ou menos na ideia de seno mesmo, nada de muito segredo não. Tranquilo? Então boa quinta para nós aí.